Há alguns dias atrás eu trouxe aqui um conteúdo falando sobre o técnico Jorge Sampaoli à frente do Atlético, né? O título, a capa do vídeo, inclusive, eu dizia que ele resolveu o problema. Jorge Sampaoli deu, de fato, uma cara ao time do Atlético, mas é uma cara que às vezes ela fica escondida e acaba enganando de alguma forma. Eu não consigo explicar eh, a forma que o técnico Jorge Sampaoli trabalha, porque é muito complicado dizer, porque ao mesmo tempo que parece que vai, acaba não indo. O treinador atleticano, ele, cada dia, ele coloca um time em campo. E na minha avaliação, e é só uma avaliação de alguém que está começando a aprender a falar do jogo, precisa haver consistência. Eu acho que tem que ter continuidade. Eu acho que as equipes, os 11, eles precisam ter um pouco mais de repetição para que possa se alcançar um objetivo. O Atlético, ele cresceu na fase final da Copa Sul-Americana e por ser um torneio assim de muita fragilidade técnica, o Atlético passou a apresentar o melhor futebol dentro da competição, mesmo vindo de uma crise gigantesca institucional e uma crise de campo que também parecia não ter fim, quando a equipe ainda era dirigida pelo técnico Cuca. E aí o Jorge Sampaoli chegou e deu uma sacudida no elenco, perdeu alguns jogos, não mostrava evolução nenhuma, mas de repente o Atlético se encontrou. O Atlético se encontrou, mas esse time que se encontrou, ele joga um jogo bem, o outro mal. Porque um dia é ele e outro dia não é ele mais. E aí ele joga um jogo e joga bem. Aí entra o outro time, né? E esse time aqui joga um outro jogo. E talvez, às vezes, até joga bem. Aí volta esse outro time que é tido como principal e ele já não joga tão bem, muito em função da falta de rodagem. Eu acho que há a necessidade de que se tenha uma rodagem. Eu diria que o título do Atlético está em risco. Está em risco muito por causa... chegou na final por causa do técnico, Jorge Sampaoli, e acho de verdade que o título está em risco justamente por causa do técnico. Porque, por exemplo, se levarmos em consideração o jogo de hoje contra a equipe do Red Bull Bragantino, o que vai se ver é a equipe que é tida como principal, como o time que o Atlético levou a campo hoje, é o time que consegue fazer bons jogos, assim. Talvez seja com os principais nomes. Acho que a gente pode dizer com os principais nomes. O Atlético, ele teve hoje, né, o Igor Gomes, que vem desempenhando um bom jogo, expulso por uma falta duríssima. Por exemplo, Everson, goleiro que na minha avaliação é incontestável, Saraiva, Vitor Hugo e Tressoldi. Esse é o zagueiro do Atlético que joga pelo lado esquerdo. São 3 zagueiros, né? O Saraiva ele baixa um pouco a linha, né? Lateral direito de ofício, mas baixa a linha ali para poder fazer uma linha de 3 defensores e com a bola ele tem um pouco mais de liberdade para subir ao ataque. Do lado direito entrou o Rony. Naturalmente quem joga por ali é o Gustavo Scarpa. Correto? E no setor de meio campo ali, fechando a linha de meio campo, tem o Igor Gomes, o Fausto Vera e o Guilherme Arana. O Fausto Vera também não é o jogador que vem jogando todos os jogos, né? Mas eu não vejo ali no banco de reservas do Atlético, por exemplo, um jogador que poderia fazer essa função com mais qualidade do que o próprio Fausto Vera. Tem o jogador que fazia essa função, e muito bem, né? No caso, o Alan Franco, que é o titular do técnico Jorge Sampaoli e que está fora de combate, né? Porque está viajando com a sua seleção. Aí você pega do outro jogador de meio campo, Gabriel Menino, que também não consegue desempenhar
um bom futebol, faz um jogo bom e 7 jogos ruins. Então, iria mesmo de Fausto Vera. E do lado esquerdo, Guilherme Arana. Eu acho que não tem condições, nem possibilidades nenhuma de tirar o Guilherme Arana do time para poder oportunizar outro jogador, né? Eu acho que não faz nem sentido. Não faz nem sentido. O Gustavo Scarpa, que acabou entrando, né, no segundo tempo no lugar do Hulk, mas aí já muda toda a formatação, que o Jorge Sampaoli, ele é mais ou menos isso. Aí tem o Bernard, que o Jorge Sampaoli está na luta para recuperar esse jogador, o Dudu, que vem jogando bem, e o Hulk como o centroavante, que é a função que todo mundo pedia para que ele exercesse. Só que é o que eu disse, né? E dificilmente eu vá mudar a minha opinião a respeito disso. Eu acho que o Hulk já entregou tudo que tinha para entregar para o futebol e tem muito pouco para agregar hoje, fisicamente principalmente. Ah, mas ele é muito forte. Tá, mas não entrega. Não adianta, não vai entregar. Não vai entregar. Como centroavante, mais próximo do gol ali, ele não tem tantas características, né, de ficar parado, então acaba ficando um pouco impaciente, e essa bola quando não chega, ele quer sair de lá para poder buscar, e aí tenta uma arrancada no meio campo, já não tem mais aquele ímpeto e acaba, na maioria das vezes, até comprometendo o time atleticano. Como o técnico Jorge Sampaoli dificilmente joga com um centroavante, né, parado ali na frente, ele não vai, por exemplo, oportunizar o Cadu, porque, pô, entrega muito pouco também. O elenco do Atlético, na realidade, é um elenco muito limitado para uma pretensão maior dentro do cenário nacional e até mesmo internacional. Então, o Atlético, ele mostra uma consistência, na minha visão, muito por falta da rotatividade com a equipe principal, que ninguém escala o time do Atlético, assim, de um jogo para outro, ninguém consegue escalar. E eu acho que isso acaba comprometendo o trabalho do próprio treinador. Só que ele é isso. E isso não vai mudar, ele não mantém os seus jogadores. E a característica de trabalho dele é essa, ele não abre mão disso, porque ele acredita nos seus próprios ideais. Ele tem os objetivos dele e acredita que os ideais que ele tem, já como algo enraizado, vai fazer com que sejam alcançados esses objetivos. E aí é o que eu falo, eu acho que o título, o Atlético, mesmo sendo o favorito, na minha visão, é o favorito, para disputar contra o Lanús, a final da Sul-Americana, mas eu acho que o título fica em jogo justamente por causa da falta de rotatividade dos jogadores da equipe do Atlético.